Fala, torcedor vascaíno. Nesse vídeo você vai ver que o Rafael Paiva deu aval para a saída de 5 jogadores e saída de David está descartada pelo clube. Maicon retorna para o time titular e Souza pode começar jogando o jogo de amanhã contra o Red Bull Bragantino em São Januário. Verratti se isola na artilharia da Copa do Brasil e torcida do Vasco mostra mais uma vez a sua força. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo você vai conferir as últimas novidades sobre o Vasco da Gama. Vamos começar falando sobre o Rafael Paiva, que deu aval e 5 jogadores podem deixar o Vasco. Praxedes encabeça a lista. Rafael Paiva conversou com a diretoria e o quinteto não deve permanecer no Cruz Maltino para a sequência do ano. Essa informação é do Bola VIP do Romário Júnior. Novas saídas. O Vasco ainda tem jogadores do elenco que a diretoria busca liberar. A diretoria do Cruz Maltino segue trabalhando em busca dos melhores acordos do mercado da bola neste semestre. Tá ali. Nesta sexta-feira, o repórter Adílio Avelar informou que 5 jogadores estariam bem próximos de deixar os Gigantes da Colina. São eles Rossi, Serginho, Zé Gabriel, Galdames e Praxedes. São jogadores que realmente não estão sendo nem relacionados para as partidas do Vasco. Se você for pegar as listas relacionadas dos últimos 2 jogos, você não vai ver nem esses jogadores lá. O Zé Gabriel sempre estava sendo relacionado e tudo mais, mas esse último jogo agora contra o Atlético Goianiense nem relacionado ele foi também. Então tá ali, entre aspas, mudança de postura na janela. Inicialmente, o Vasco queria emprestar jogadores que não fazem parte dos planos da comissão técnica, com 100% dos vencimentos sendo pagos pelos clubes que fossem contratar. Então o Vasco quer negociar esses jogadores com os clubes que forem contratar os jogadores, pagando tudo, pagando o salário inteiro do jogador. Disse o comunicador que continuou o planejamento ativo, entre aspas, mas com toda a dificuldade vista em relação aos altos vencimentos, o Vasco já estuda em pagar parte dos salários para aliviar a folha salarial parcialmente, sendo assim abrindo espaço para novas contratações. Então, se o Vasco não conseguir fechar um acordo com o clube para um salário, o clube que contratar o jogador não conseguir pagar o salário inteiro, o Vasco dá uma ajudadinha ali para pelo menos dar um espaçozinho na folha salarial do clube, que é muito alto, inclusive. E aí, dando espaço para contratar mais jogadores de alto nível. E aí tá ali, jogadores que estão próximos de sair do Vasco: Rossi, Serginho, Zé Gabriel, Galdames e Praxedes, finalizou o jornalista. É bem provável que novidades apareçam nos próximos dias. O presidente Pedrinho não fecha as portas para novas contratações, mas não há muito dinheiro em caixa para investimentos altíssimos. Essa informação, cara, é do Bola VIP. Então, cara, é uma informação muito importante, em que pode ter jogadores de saída do Vasco. O nome deles, Praxedes, Zé Gabriel, tem muitos nomes ali em que é muito contestado pela torcida do Vasco e todo mundo sabe disso. Eu mesmo não gosto de nenhum jogador dessa lista aí. Nenhum jogador me interessa e eu colocaria nem como relacionado realmente. Então vai estar procurando emprestar e tem um aval do Rafael Paiva para emprestar esses jogadores. Agora vamos falar sobre a saída do David. O David, que no início, nessa janela e no início no meiozinho ali do ano, a saída de David no Vasco tem ponto final após propostas da MSL e do Vitória. Lá no início do ano não, acho que lá no comecinho do ano, que no mês 3, mês 4, por aí, o David teve algumas propostas. Do Vitória teve interesse de times dos Estados Unidos, do MSL, como está na matéria. Segundo o Alexander Vieira, do Bola VIP também, valorizado e titular do time de Rafael Paiva, o atacante recebeu inúmeras sondagens e propostas no Vasco, que é o David. David de saída, o vínculo de David com o Vasco vai até dezembro de 2024, mas o atleta esteve perto de deixar o clube nessa janela de transferência. Valorizado e titular do time de Rafael Paiva, o atacante recebeu inúmeras sondagens e propostas. Então, cara, o Internacional é dono de 80% do passe do David, o Fortaleza, antigo clube do atacante, detém 10% e o restante são do próprio atleta. Nos últimos meses, clubes da MSL dos Estados Unidos e o Vitória, que está no Campeonato Brasileiro, Série A, fizeram ofertas, mas no fim ele continua no Vasco. O Internacional tem interesse na negociação a fim de reforçar suas finanças pensando na sequência da temporada, mas o atleta faz parte dos planos vascaínos. Houve rumores sobre seu afastamento, no entanto, ele tem sido utilizado com frequência. O David tem vindo como se tá atuando como titular,
nas partidas pelo Vasco. Então, muito difícil o Vasco negociar o jogador. Ele que tem contrato até... Tá ali na matéria que ele tem contrato até o final de 2024. Então, cara, é um jogador que realmente não deve sair. É um jogador em que interessa o Rafael Paiva. Querendo ou não, nos últimos jogos agora ele não tem jogado bem. Mas é um jogador que chegou com poucas expectativas. E realmente, dentro de campo, ele acabou surpreendendo. Ele acabou surpreendendo qualquer torcedor vascaíno, que ele chegou sem expectativa nenhuma. E tá ali, notícias do Vasco sobre David. O Cincinnati FC americano ofereceu 2 milhões de dólares, 10,5 milhões, na cotação atual ao Internacional, sendo 1,2 milhão, 6,3 milhões de reais fixos e os restantes mediante metas atingidas pelo atleta. Para quem não conhece, esse clube americano, ele é o dono não, mas ele é onde o Orelhano foi, nosso ponta lá, que não acabou se adaptando no Brasil, ele acabou indo para lá. E aí, as conversas chegaram a ser iniciadas por Alexandre Matos, que era o antigo diretor do Vasco, no fim de fevereiro, porém, não teve prosseguimento após o dirigente ser demitido pela 777 Patriots e a mudança no clube. O Vitória fez proposta ao Internacional para contratar o David, emprestado ao Vasco. A proposta rubro-negra para contratar David Corrêa da Fonseca foi de 1,5 milhão de euros, 8,28 milhões na cotação atual, tá bom? Cara, essa informação, David não deve sair. A gente que lá no mês 3, mês 4, por ali, teve algumas sondagens desses clubes e ele não deve sair do Vasco, tá bom? Então, cara, vamos começar falando agora sobre mudanças. Eu postei na nossa página no Instagram que tem mudanças, provavelmente a notícia do Pedrosa é que tem mudança. O Maicon, que estava suspenso do último jogo, suspenso não, mas ele não jogou no último jogo agora contra o Atlético Goianiense por conta da sua lesão, ele retorna ao time titular contra o Bragantino nesse sábado. Puma Rodrigues deve ser titular, por quê? Porque Paulo Henrique está suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio. Souza e JP disputam a vaga para jogar ao lado de Hugo Moura. Matheus Carvalho é mais um jogador suspenso do Vasco para o jogo de amanhã contra o Red Bull Bragantino. Então o Souza pode ganhar uma vaga, pode começar como titular. Ele que entrou muito bem na partida de ontem, antes de ontem, perdão, contra o Atlético Goianiense. Então é uma informação importante que pode ser a novidade na escalação. O Souza, amanhã eu vou trazer todas as prováveis escalações, vamos analisar tudo no vídeo de amanhã, tá bom? Então só ficam ligados no vídeo de amanhã que tem muita novidade. E o Paê pode ganhar a vaga do atacante David. O David não tá jogando muito bem, não tá atuando muito bem. Então, cara, essa informação é que o Michael pode retornar ao time titular. Retorna no caso, e o Souza JP pode ganhar a vaga do Matheus Carvalho, porque o Matheus Carvalho está suspenso da partida, e o Puma deve ser titular por conta da suspensão do Paulo Henrique, tá bom? E o Paê pode ganhar a vaga do David, uma informação muito importante para o torcedor vascaíno, que vai ter mudança, obviamente, na escalação. Vamos falar agora sobre o Verratti, cara. Que artilheiro que a gente tem, que centroavante a gente tem argentino, que é o Verratti. O Verratti se isola na artilharia da Copa do Brasil e é o destaque do Vasco na competição. O Verratti e o Piton, cara, já salvaram o Vasco diversas vezes. Se a gente for colocar ali quantas vezes o Piton cruzou na cabeça do Verratti, o Verratti fazendo gol, a gente perde a contagem, sem sacanagem. Baita dupla, baita cruzamento do Piton. O Piton cruza muito bem. E tá ali, a segunda Fabiana Meireles, o Vasco empatou com o Atlético Goianiense pelo primeiro jogo das oitavas de finais da Copa do Brasil, com um gol do argentino. O Vasco na Copa do Brasil, o Vasco empatou seu primeiro jogo nas oitavas de final por 1-1 com o Atlético Goianiense. O duelo aconteceu em Goiânia, Goiás, e agora o Cruz Maltino decide mata-mata em São Januário. E aí tá ali as informações da partida e tudo mais. O Verratti na Copa do Brasil. O Verratti tem sido o principal jogador na Copa do Brasil e é um dos melhores dessa edição na competição. Com um gol marcado com o Atlético Goianiense, o jogador se isolou como o maior artilheiro do torneio em 2024. Então o Verratti é o maior artilheiro em 2024 da Copa do Brasil. Em 5 jogos, o Verratti marcou 5 gols, com média de um tento por partida. Além disso, o atleta tem uma assistência, somando 6 participações em gols, segundo o SofaScore. Ele tem 14 finalizações e é o melhor jogador no quesito no torneio. O argentino também tem 35 duelos ganhos e 21 duelos aéreos ganhos, e novamente sendo o melhor atleta nesse quesito na Copa do Brasil. Por fim, que tem 13 faltas sofridas, sendo na segunda da Copa nessa estatística. Então, cara, o jogo da volta de amanhã é contra
Amanhã, não, perdão, terça-feira contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, na próxima terça-feira, às 21h45 na Globo. Então vou trazer informações também sobre essa partida, mas primeiro vamos focar no Red Bull Bragantino, tá bom? Cara, artilheiro nato, que é o Verratti, um baita no atacante que dispersa os comentários da torcida vascaína. E aí vamos falar agora sobre a torcida fantástica do Vasco. Cara, sem sacanagem, que torcida monstruosa que é do Gigante da Colina. Olha aí, segundo o News Almirante, Gigante, a torcida do Vasco precisou de poucas horas para esgotar os ingressos dos próximos 2 jogos. Contra o Bragantino, o Vasco abriu 6 horas de venda, já esgotou. Contra o Atlético Goianiense, 5 horas de venda e esgotou também. Então, o jogo de amanhã contra o Bragantino está esgotado os ingressos. O jogo de terça-feira contra o Atlético Goianiense está esgotado os ingressos também. Então, cara, informação muito importante que a torcida do Vasco está apoiando. A gente está com o número de sócios crescendo cada vez mais. Então, cara, é muito importante você virar sócio. Hoje em dia, não tem como você ir para São Januário sem ser sócio. Muito difícil, muito mesmo. Então, cara, eu acho muito difícil, de verdade, isso acontecer. Você conseguir o ingresso sem ser sócio. Obviamente, você comprar na mão de cambista você consegue, mas vai comprar num valor surreal, fora da realidade, tá bom? Cara, informação importante, que é da torcida do Vasco, que é mais uma torcida fantástica, maluca, da torcida do Vasco da Gama. Galera, muito obrigado para quem acompanhou até agora. Deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, que me ajuda muito e ajuda a compartilhar cada vez mais, tá bom? Muito obrigado pelo apoio de todo mundo. Amanhã, às 7 horas da manhã, tem provável escalação do Vasco para a partida contra o Red Bull Bragantino, às 19 horas, em São Januário, tá bom? Muito obrigado pelo apoio de todo mundo. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo.